A arrogância da tecnologia é acreditar que capturar o som é o mesmo que capturar a verdade. Nos anais da vigilância criminal, não existe monumento maior à futilidade humana do que a Operação Ouvido de Vidro, conduzida pelo FBI em meados da década de 1930. J. Edgar Hoover, o diretor paranoico e obcecado do Bureau, acreditava que a ciência poderia derrotar a rua. Ele autorizou a maior operação de escuta da história até então. A instalação de microfones de alta sensibilidade em cada cômodo, cada corredor e até mesmo nos banheiros da residência principal, usada pela cúpula da máfia em Nova York. Durante 5 longos anos, os federais gravaram cada suspiro, cada tosse e cada palavra proferida por homens como Lucky Luciano, Frank Costello e Meyer Lansky. Eles acumularam quilômetros de fita magnética, encheram armazéns com transcrições e empregaram os melhores linguistas do governo. Eles esperavam ouvir confissões de assassinatos, planos de tráfico e subornos de juízes. Em vez disso, ouviram a mais longa, detalhada e incompreensível novela sobre culinária, beisebol e problemas urológicos da história da humanidade. O FBI achou que estava ouvindo conversas triviais de homens entediados. O que eles não sabiam é que estavam assistindo a uma ópera de códigos tão sofisticada que a própria banalidade era a criptografia. Esta é a história de como a máfia transformou a vigilância do Estado em sua própria piada interna, provando que, para ouvir o que um sábio diz, não basta ter ouvidos. É preciso ter o dicionário que ele escreveu e queimou. A casa em questão não era um palácio ostentoso, mas um sobrado discreto no Upper West Side, registrado em nome de uma tia distante que mal falava inglês. Era o clube social, não oficial, o santuário onde a comissão se reunia longe dos olhos públicos. O FBI, numa operação noturna digna de um filme de espionagem, havia infiltrado uma equipe de técnicos disfarçados de eletricistas. Eles plantaram microfones dentro das luminárias, atrás dos papéis de parede floridos, e até dentro da caixa de descarga do banheiro do térreo. Do outro lado da rua, em uma van de entrega de lavanderia que nunca se movia, 2 agentes, Miller e Kowalski, revezavam-se em turnos de 12 horas com fones de ouvido que deixavam suas orelhas vermelhas e doloridas, esperando o ouro. Eles esperavam ouvir Lucky dizer: "Vamos matar o promotor amanhã às 9. O que Miller e Kowalski ouviam dia após dia era enlouquecedor. Lucky Luciano e Frank Costello passavam horas, literalmente horas, discutindo a textura ideal do molho de tomate. "Frank, eu te digo, se você coloca o manjericão antes de ferver, ele fica amargo", dizia Lucky. "Não, Lucky. O amargo vem da semente do tomate, você tem que peneirar", respondia Frank. Essa discussão sobre molho durou 3 semanas. Os agentes transcreviam tudo. Sujeito A, Luciano, insiste na remoção das sementes. Sujeito B, Costello, defende o tempo de fervura. O relatório ia para Washington. Analistas do FBI debruçavam-se sobre os papéis. "O que é o tomate?", perguntava um supervisor frustrado. "Será heroína? Será dinheiro falsificado? E o manjericão? Será que são as testemunhas?" Eles tentavam substituir as palavras culinárias por crimes, mas as frases não faziam sentido. Na verdade, a discussão sobre o molho era o código para a consolidação das rotas de caminhões de entrega. Manjericão eram os policiais rodoviários. Ferver era a pressão para suborná-los. Amargo significava que a abordagem estava sendo agressiva demais. Eles estavam planejando uma rede logística nacional de contrabando bem debaixo do nariz do FBI, e os agentes estavam ficando com fome de tanto ouvir falar de macarrão. A genialidade do código da máfia, desenvolvido em grande parte pela mente afiada de Meyer Lansky, era que ele não usava substituições fixas. Não era águia significa arma. Isso seria decifrável. O código era contextual e baseado em banalidades. As palavras mudavam de significado dependendo do tom de voz, do dia da semana e de quem estava na sala. Era uma linguagem viva, respirável, forjada na desconfiança. Um dia, Meyer Lansky entrou na sala e disse: "Minha tia Rose está com aquela dor no joelho de novo.
Acho que ela vai precisar de uma cirurgia, mas o médico cobra muito caro. Para o agente Miller na van, parecia apenas uma conversa sobre uma parenta idosa e doente. Ele anotou. Associado Lansky discute problemas de saúde familiar e custos médicos. Na realidade, Meyer estava informando a Lucky que um dono de cassino em Havana, tia Rose, estava resistindo a pagar a taxa de proteção, dor no joelho, e que seria necessário enviar um assassino, cirurgia, ou pagar um suborno maior a um general cubano, médico. A conversa médica durou 40 minutos. O FBI arquivou como irrelevante. Na semana seguinte, o dono do cassino em Havana desapareceu, e o FBI não tinha ideia de que a ordem de execução havia sido dada enquanto eles ouviam Lansky reclamar da artrose de uma tia imaginária. O nível de disciplina exigido para manter essa farsa por 5 anos era sobre-humano. Imagine viver sabendo que cada palavra sua está sendo gravada. A maioria dos homens cometeria um deslize. Ficaria com raiva, gritaria um nome, deixaria escapar um detalhe. Mas Luciano e seus homens transformaram a paranoia em uma forma de arte. Eles criaram personas para si mesmos dentro da própria casa. Quando entravam ali, eles não eram chefes do crime. Eles eram atores num palco perpétuo. Eles falavam sobre beisebol com uma paixão religiosa. Discutiam as médias de rebatidas de Joey DiMaggio, como se o destino do mundo dependesse disso. DiMaggio não está batendo bem contra arremessadores canhotos, dizia Costello. Isso significava que os lucros nas docas, DiMaggio, estavam caindo por causa da interferência de um novo sindicato rival, arremessadores canhotos. Eles falavam sobre trocar o taco, sobre o clima no estádio, sobre o preço do cachorro-quente. O FBI convocou especialistas em esportes para analisar as conversas, achando que havia manipulação de resultados nos jogos. Tudo o que encontraram foram opiniões apaixonadas de fãs dos Yankees. Enquanto isso, a comissão estava reestruturando toda a hierarquia sindical de Nova York. Houve momentos em que a frustração do FBI quase transbordou. Numa noite de verão, o agente Kowalski ouviu um barulho estranho. Parecia que estavam arrastando algo pesado pelo chão da sala. Depois, sons de batidas surdas, respiração ofegante, e Lucky dizendo: "Bata mais forte. Isso não vai entrar se você não bater com vontade. Está muito duro." Kowalski quase teve um ataque cardíaco. "É isso", gritou ele para Miller. "Eles estão matando alguém. Estão quebrando os ossos de um cara agora mesmo. Temos que invadir." Miller, com a mão no telefone para chamar a equipe tática, hesitou. "Espere. Ouça o resto." O som de esforço continuou, seguido pela voz de Vito Genovese. "Chefe, não adianta, essa madeira é muito nobre, a perna não encaixa." Era uma mesa. Eles estavam tentando consertar uma mesa de bilhar antiga que haviam comprado. Ou pelo menos, era isso que parecia. Na verdade, mesa era o código para um carregamento de uísque escocês que estava preso na alfândega, madeira nobre. E perna era o inspetor-chefe que se recusava a aceitar o suborno. Eles estavam debatendo se deveriam aumentar a oferta ou ameaçar a família do inspetor. Mas para os ouvidos eletrônicos do FBI, era apenas um grupo de homens incompetentes tentando fazer marcenaria amadora. A equipe tática foi cancelada. O conserto da mesa foi concluído dias depois, quando o inspetor da alfândega magicamente comprou uma casa de verão e o uísque inundou os bares de Manhattan. A tortura psicológica para os agentes era imensa. Ouvir o inimigo é útil. Ouvir o inimigo ser mortalmente chato é insuportável. Os mafiosos pareciam ter uma infinita capacidade para o trivial. Eles discutiam a qualidade das camisas, a meteorologia, a educação dos filhos, a melhor maneira de engraxar sapatos. O FBI começou a acreditar que talvez, apenas talvez, esses homens não fossem os monstros que os jornais pintavam. Talvez fossem apenas empresários ítalo-americanos semi-legítimos que gostavam de cozinhar. Essa era a vitória suprema de Lucky. Ele estava fazendo o FBI duvidar da própria inteligência. O ápice da comédia aconteceu no 4º ano da operação. O FBI estava desesperado por qualquer coisa que pudesse levar a uma acusação. Eles captaram uma conversa sobre
Presentes de Natal. Era julho. Lucky disse a Meyer: precisamos embrulhar os presentes para os meninos de Chicago. Capriche no papel vermelho. O FBI entrou em alerta máximo. Papel vermelho soava como sangue. Meninos de Chicago era a gangue rival. Finalmente, uma guerra de gangues. Eles mobilizaram agentes em Chicago, colocaram vigilância nos aeroportos, prepararam-se para interceptar um carregamento de armas. O dia da entrega chegou. Um caminhão saiu de Nova York em direção a Chicago. O FBI o seguiu por 3 estados com helicópteros e carros descaracterizados. Quando o caminhão parou num armazém em Illinois, 50 agentes federais saltaram das sombras, armas em punho, gritando: "Polícia Federal, mãos ao alto!" Eles abriram o baú do caminhão esperando encontrar metralhadoras Thompson e granadas. O que encontraram foram caixas e mais caixas de salame italiano de alta qualidade e garrafas de vinho tinto. Era literalmente um presente. Lucky havia enviado iguarias italianas para seus associados, mas o detalhe cruel, a piada final, estava dentro de uma das caixas. Havia um cartão, escrito à mão por Lucky. O agente encarregado pegou o cartão tremendo de raiva. Dizia: "Espero que vocês gostem. E para os amigos que estão ouvindo e seguindo, o salame é picante. Cuidado com a úlcera." Lucky sabia. Ele sabia o tempo todo. Ele sabia do caminhão, sabia da vigilância, sabia dos microfones. Aquele carregamento de salame não foi um presente para Chicago. Foi um osso jogado para o FBI roer. Foi a maneira dele de dizer: "Eu vejo vocês e eu estou no controle." A operação foi desmantelada 3 meses depois. O custo foi de milhões de dólares em dinheiro da época, milhares de horas de trabalho e a sanidade de 2 dúzias de agentes. O resultado? Nenhuma condenação, nenhuma prova admissível. Apenas um arquivo gigantesco cheio de receitas de lasanha, estatísticas de beisebol e conselhos médicos duvidosos. Quando os técnicos do FBI finalmente entraram na casa para remover os microfones, derrotados e silenciosos, encontraram algo curioso na sala de estar. Em cima da lareira, bem ao lado de onde um dos microfones principais estava escondido dentro de um relógio, havia uma pequena nota deixada para trás. O agente Miller, agora com olheiras profundas e uma aversão permanente a molho de tomate, pegou o papel. Estava escrito com a letra elegante de Lucky Luciano: "Obrigado pela companhia. A casa ficava muito quieta sem saber que tínhamos audiência. Da próxima vez tragam o vinho." A lição da Operação Ouvido de Vidro reverberou pelos corredores de Quantico por décadas. Ensinou ao governo que a inteligência humana não pode ser substituída pela eletrônica. Um microfone captura ondas sonoras, mas não captura a intenção. Lucky Luciano e seus homens derrotaram a máquina mais poderosa do mundo, não com tecnologia superior, mas com a ferramenta mais antiga da humanidade: a linguagem. Eles construíram um labirinto de palavras onde o minotauro era o tédio, e a polícia se perdeu voluntariamente. Enquanto o FBI buscava o mal em sussurros sombrios, a máfia conduzia seus negócios em voz alta, rindo, comendo e falando sobre nada, enquanto nas entrelinhas do nada, eles dominavam tudo. E para os agentes que passaram 5 anos ouvindo, a maior punição não foi o fracasso profissional. Foi a eterna dúvida cada vez que ouviam alguém falar sobre o tempo ou futebol, se estavam ouvindo uma conversa fiada ou a ordem para a queda de um império.